Quais são as funções do monitor ali que acompanha essas crianças com necessidades especiais, né? Do acompanhante terapêutico, do auxiliar de classe, quais são essas funções desses profissionais que são importantes para essa inclusão das nossas crianças com necessidades? Então, Luiz, nós devemos considerar que muitos pais não têm uma compreensão qual é a diferença que existe entre essas três funções. E cada uma das crianças podem ter demandas específicas na qual exige um profissional capacitado e específico para estar atuando e acompanhando. Devemos considerar que o monitor, quando a criança ela precisa do monitor, muitas das vezes no próprio laudo médico ou do psicólogo, nós vamos ter lá a solicitação. Esse monitor, ele vai ser responsável pela inclusão da criança. O que isso quer dizer? Essa criança, ela pode ter necessidades específicas dentro de uma sala de aula, com relação, por exemplo, ir ao banheiro, suporte para poder cumprir a sua atividade durante o período de execução na sala de aula, suporte para a organização da mochila. Então, o monitor, ele vai ser especificamente responsável por estar trabalhando a inclusão dessa criança no contexto escolar. Ao contrário, por exemplo, que muitas pessoas não têm compreensão, do acompanhante terapêutico. Quando o médico, nesse laudo, vem ali solicitando o AT, acompanhante terapêutico, devemos saber que são funções extremamente diferentes, na qual o acompanhante, ele é um profissional que muitas das vezes pode ser psicólogo ou pedagogo, que tem a formação, complementar de AT. E aí, esse profissional, ele vem acompanhando a equipe, ou seja, ele faz parceria com a equipe multiprofissional que já está ali cuidando desta criança e vai, então, fazer as tarefas responsáveis ali no ambiente, no contexto escolar. Então, o AT, ele precisa ter uma formação científica, em comportamental, que é uma abordagem, da psicologia. Ele vai ter toda a bagagem das teorias comportamentais e também da teoria ABA, que é uma das mais utilizadas recentemente. E o auxiliar de classe, ele tem como função principal, poder contribuir e colaborar com o professor regente. Então, o monitor, ele não pode pegar uma função do auxiliar, que é, por exemplo, entregar uma prova, dar um suporte a esse professor regente. E, infelizmente, eu como profissional que estou acompanhando os pais e as crianças, nós vemos muita confusão nesses papéis. Uhum. E para a gente começar também a delimitar, nem todas as crianças precisam de acompanhamento, mas qual é o perfil, Cauane, de crianças que necessitam desse suporte na escola? Excelente pergunta, Luiz. Não é porque uma criança, portador de TDAH, de autismo, ou de uma outra síndrome, ou de uma deficiência intelectual, que necessariamente todas vão ter que ter o monitor ou acompanhante terapêutico. Isso deve ser avaliado a partir do que a equipe que já acompanha, na maioria das vezes os profissionais psicólogos e o neuropediatra, vai determinar. Por quê? Para que ela precise de outros profissionais, ela deve ter alguns prejuízos que vão para além daquilo que ela consegue fazer. Ou seja, essa criança, ela pode ter um prejuízo muito na demanda de hiperatividade, ou as questões de atenção, ela não consegue focar durante muito tempo. O comportamento dela vai determinar, até que ponto ela está adaptada ao contexto escolar, ou aquele contexto acaba sendo muito desafiador. Ou seja, o nível de suporte dessa criança determina se ela precisa ou não. E aí, muitas das vezes, os pais acreditam que é o diagnóstico que determina. Não, é o prejuízo do diagnóstico. Considerando que esses transtornos, na maioria das vezes, são transtornos do neurodesenvolvimento. Então, pode ser também que a criança ela tenha inicialmente a necessidade do monitor ou do AT, mas daqui 1 ano, 2 anos, ele já não precise. Por quê?
porque, né, todas essas demandas neurológicas já foram desenvolvidas e esse suporte não é mais necessário. Então, os prejuízos, né, queridos ouvintes, eles vão ser determinantes para sim ou para não. E a escola também ela é responsável por poder até investigar junto à equipe se precisa ou não. E é por isso que é fundamental um psicopedagogo, né, no contexto escolar para fazer essa avaliação das demandas das crianças. Uhum. Um monitor, né, ou auxiliar, ele pode ter mais de uma criança para oferecer esse suporte, porque pelo que eu vejo, parece que tem algumas crianças que eu acho que um monitor acaba monitorando ali 2 crianças. Como é que é essa questão, Cauane? Olha, cientificamente falando, não é o adequado. Por quê? Se essa criança ela está inserida no contexto escolar, ela precisa integralmente desse suporte. Principalmente crianças, por exemplo, que têm uma hiperatividade ou que têm uma demanda sensorial de busca de autorregulação. Ela não consegue ficar parada, ela vai correr de um lado para o outro. Então, na maneira, né, no modo científico, isso não é uma conduta adequada. Porém, né, acredito aí por uma questão né, de logística, muitas das vezes eu tenho realmente casos na qual um monitor ele é determinado para 3 crianças. Uhum. Eu também, né, como profissional, não vejo essa conduta adequada, a não ser que essas crianças elas não precisem tanto desse suporte. Mas pense comigo, se o próprio monitor está ali para dar um suporte para as crianças que têm muitos prejuízos, como é que então eu vou colocar um monitor para dar suporte para quem não precisa? Então, assim, esse monitor vai dar conta? No meu ponto de vista pessoal e profissional, não vai. E considerando, né, aquilo que é estabelecido cientificamente, não é o adequado a ser feito. Então, queridos pais, fica um alerta para vocês, né? Os pais conhecem os filhos e esse tipo de conduta pode trazer muito mais prejuízos do que benefício para esta inclusão. Né? A gente precisa entender que a inclusão não é colocar a criança lá na sala de aula, deixar ela no cantinho, para ela não dar trabalho. A inclusão é fazer com que essa criança seja inserida socialmente. Se não fosse para isso, a gente não estaria mandando elas para a escola. Cauane, é uma obrigação tanto da rede pública quanto da privada oferecer suporte aos alunos? Com certeza, Luiz, né? Se a gente for buscar aí, até pelas próprias leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei da inclusão, eles destacam a importância, né, do monitor e dessa inclusão de uma forma efetiva. A partir do momento que esse suporte ele é negado, nós estamos indo contra aquilo que vai estar colaborando e contribuindo para o desenvolvimento infantil. Ou seja, né, seria algo aí até contrário do que a lei adverte o contexto escolar. Então, independente de ser uma rede privada ou pública, são direitos. E é por isso que nós estamos aqui para reivindicar os direitos e proporcionar a estas crianças um melhor desenvolvimento para que na vida adulta nós possamos ter aí pessoas que têm uma inserção social muito boa, que possa trabalhar e que possa ter a sua vida com qualidade e bem-estar. Cauane, você falava também do monitor, né, para poder estar acompanhando essas pessoas que têm esse prejuízo e que deve estar ali acompanhando ali o desenvolvimento da criança. Existe algum plano educacional ali para poder estar realizando com essa criança? Porque às vezes ela não consegue acompanhar a turma, precisa de algum suporte ali que ela entenda de uma forma diferente dos outros colegas. Sim. Existe esse plano? Sim. Como é que é feito essa questão? De quem é a responsabilidade de estar fazendo esse plano na escola? Isso, por mais que muitas das vezes nós, né, presenciamos algumas negligências, mas também por lei existe um plano chamado PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado, ou PDI, que é o Plano de Desenvolvimento, né, Individualizado, na qual o monitor precisa ter acesso. E aí vem a pergunta, quem que realiza o PEI? O PEI
é uma obrigação da escola, não é obrigação do psicólogo, não é obrigação do fono, do neuropediatra, elaborar PEI. Por quê? Porque a escola, ela vai averiguar quais são as capacidades, né, de funções cognitivas e executivas dessa criança para poder aprender. Então, o mais indicado é que exista um psicopedagogo em parceria com esse professor regente e ambos venham analisar as dificuldades do contexto e elaborar estratégias. Isso é um PEI, né? Poxa, eu tenho uma criança, por exemplo, com TDAH, que tem dificuldade em manter o foco e a atenção, né? A partir desse PEI, nós vamos poder fazer algumas modificações e ajustes. Por exemplo, o local que essa criança senta, né? O que mantém mais o foco dessa criança? Qual é o perfil de aprendizado? Ela aprende mais ouvindo? Ela aprende mais lendo? Então, toda essa adaptação é inclusão, ela deve ser feita. E a escola, ela tem por obrigação oferecer aos pais o PEI. O PEI não é para ser entregue no final do ano, como muitas vezes, né, eu escuto de alguns pais. O PEI é para ser elaborado aí, né, podemos colocar de 1 a 2 meses de inserção dessa criança na escola, para que ela venha ter um aprendizado efetivo. Até porque, se eu insiro o meu filho naquele ambiente, eu preciso averiguar quais são os resultados. Né? Não vai ser o psicólogo que tem por obrigação avaliar se a criança está aprendendo ou não no contexto escolar, mas a escola. Né? Se a criança entrou, ela não sabia o que é o A, E, O, U. Daqui 1 mês, 2 meses, é importante que ela reconheça. E o PEI vai ser determinante para poder ter esse esboço e daqui a alguns meses a gente reavaliar o desenvolvimento dessa criança na escola. Você que ligou o rádio agora, estamos batendo um papo com a Cauane Gomes, ela é psicóloga infantil. Estamos falando um pouquinho de inclusão, de monitores, de alunos com necessidades nas escolas aqui do município. Cauane, apenas o ensino infantil tem direito ao monitor e acompanhante terapêutico ou o ensino fundamental 2 também conta com esse suporte? As crianças e adolescentes, pré-adolescentes, que têm necessidades, né, e prejuízos, elas precisam do monitor, independente, né, da classe, se é ensino fundamental 2 ou 1. E aí a gente, né, acaba vendo aí essa negligência. Porque já é adolescente, não precisa, vírgula. Tem prejuízos, há necessidade sim, e é um direito das crianças. Cauane, a gente recebe a informação aqui de uma monitora que está participando com a gente e ela queria saber se o monitor é obrigado a ter curso superior. Ela é monitora e está participando aqui com a gente. Olha, o monitor, ele precisa ter uma formação, de preferência voltado à área educacional. Eu não vou dizer que é ter uma graduação específica, mas é preciso ter cursos, ainda que sejam técnicos, de maneira que possa agregar nesse trabalho. Não é adequado que o monitor ele seja cru, né? Que ele não saiba nada. Até se a gente for investigar pelas demandas das crianças, que são muito específicas, é fundamental que sim, que esse profissional monitor, ele tenha alguns cursos que venham agregar na função profissional dele. Outra pergunta aqui que a gente recebe aqui dos ouvintes, boa tarde, quero saber, doutora Cauane, se é a escola ou os pais que devem providenciar o monitor. Acho que essa pergunta já foi respondida, né? Sim, sim. É uma obrigação no caso da escola. Da escola. Claro que os pais podem estar aí, né, nos bastidores, reivindicando esse direito, mas é função da escola. Agora, se a gente tem uma escola, por exemplo, que é acessível e que você pode indicar um monitor ou alguém que já acompanha e faz algum trabalho com seu filho, né, claro que pode contribuir essa parceria. Quanto mais parceiros, melhor. Mas é função da escola fornecer e buscar esse profissional. Chega uma pergunta aqui também da ouvinte. Doutora Cauane, ano passado a professora da minha neta não foi para a escola por algum motivo e nesse dia ia ter uma prova com a turma. Ao invés da direção da escola por
professora no lugar, né, acabou colocando a monitora, tiraram a minha neta da sala, levaram para a sala da direção, porque a monitora dela teve que ficar com a turma. É o desvio de função, né, Cauane, que a gente acabou de falar também, né, as funções de cada profissional. Exatamente, e é lamentável essa situação, porque isso não deveria acontecer. O monitor não está para ser auxiliar de classe, muito menos para substituir o professor regente. É um tampa-buraco que vai estar trazendo prejuízo para quem precisa, que é a criança. Aí a gente batendo papo com a doutora Cauane, ela é psicóloga infantil aqui do município e lida, né, diariamente com essas crianças que possuem necessidades e está aqui para falar para a gente a diferença dos monitores, dos auxiliares, dizendo a função de cada um, também do assistente terapêutico aqui no Jornal da 88 FM. Você participa com a gente pelo 779-9900-1088, é o telefone da sua participação. Cauane, fica o espaço também para você complementar algo, fique à vontade. Sim. Aqui na 88 FM. Então, Luiz, eu quero acrescentar que muitas das vezes os neuropediatras ou os profissionais neuropsicólogo ou psicólogo fazem as solicitações do monitor e chega, né, esse pedido para a escola e a escola fica colocando alguns poréns. Né? Por exemplo, posso estar elaborando um pedido para monitor ou especificando que é um acompanhante terapêutico. E os pais, eles também não têm por obrigação saber a diferença disso. E muitas das vezes os pais aceitam, né, qualquer perfil de profissional. E aí a gente vai ver o quê? Tudo aquilo, né, que eu como profissional, que um fonoaudiólogo, que um psicopedagogo, que um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional trabalhou com a criança dentro da clínica, né, dentro de casa, quando ela chega na escola e ela tem um profissional que não é capacitado, que não tem experiência, isso vai trazer o quê? Prejuízos e tudo aquilo que a criança já teve como ganhos durante anos de terapia tende a trazer inúmeras regressões. Então, assim, o nosso alerta, né, o meu alerta como profissional e a Rádio 88 em estar propagando essas informações é para que a gente consiga ter um trabalho de excelência, porque os pais normalmente investem muito em terapia e quando chega no ambiente escolar é onde nós nos deparamos com os maiores desafios. E aí, né, eu também provoco vocês como ouvintes, como sociedade, a perceber que talvez você não tenha um filho com tal dificuldade, mas que nós precisamos facilitar para quem tem. E facilitar é o quê? Buscar direitos unidos de maneira que todos saiam ganhando na situação. Eu sei que é muito difícil ter um paciente, uma criança no caso, né, um aluno desregulado em sala de aula, mas quando eu tenho um profissional capacitado, esse aluno ele vai desregular, ele vai ter uma crise, mas ele vai ser acolhido da maneira certa. E é por isso que em todos os nossos laudos nós especificamos a necessidade. Né? Eu já vi casos, né, de neuropediatras que pediu o acompanhante terapêutico e foi colocado uma pessoa crua, sem capacidade nenhuma, só para ficar ao lado dessa criança. Então, assim, quando nós fazemos isso, nós vamos ter o quê? Muitos prejuízos a longo prazo e ainda tem, né, a parte que, como profissional, me deixa muito frustrada, que são as regressões, né? As crianças regridem de uma forma que é assim, é lamentável. E quem está do lado de cá, né, como eu, que acompanha ali semanalmente, dia a dia, nós ficamos extremamente frustrados. Aí você acaba não observando esse ganho, né? Exatamente, né? Assim, a gente não vê os ganhos e pior, nós vemos os prejuízos. Né? Então, assim, nós precisamos estar, o quê? Unidos, caminhando juntos. Assim como também eu vejo que tem muitos profissionais que estão super acessíveis, querendo fazer orientação aos professores, querendo ter essa troca ainda pelo WhatsApp, e a gente percebe uma resistência do lado de lá, como se a gente fosse determinar o que o professor vai ou não vai fazer. Não é isso, nós estamos aqui, né, pelo menos a minha intenção como profissional também, é estar agregando em conhecimento